A todos, aquela paz de Jesus esteja conosco. Vamos falar então do preparo espiritual da sala mediúnica. É natural, agora talvez a gente até já compreenda, mas no começo a gente vinha à casa espírita para o trabalho mediúnico, não é? E a gente entrava e via uma sala comum. A gente não tinha ideia do que se passava espiritualmente. Mas agora nós sabemos. Nós vamos entrar, até aqui nós estávamos nós. Quando for a parte mediúnica, não seremos mais apenas nós. Agora talvez a gente esteja com os nossos amigos espirituais, nos acompanhando, nos inspirando. Tanto eu que falo como vocês que ouvem. Seria então assim, ainda um ambiente nosso e com alguma assistência espiritual. Mas quando nós começarmos a nossa reunião, que fazemos aquele preparo, estamos dispostos para o intercâmbio, aí vai ser diferente. Esta nossa sala não será mais apenas esta sala material, este espaço físico no qual nós estamos trabalhando, estamos nos reunindo. Nós já teremos proporcionado um meio fluídico. Lembra que a gente fala de fazer a corrente, formar a corrente? Aquele trabalho, ler uma mensagem, faz a prece. Nós estamos formando um meio fluídico, em que nós nos comunicamos com os espíritos amigos. Aí estabelecemos um campo. Aí a nossa sala já não é mais só material, física. Ela é um meio espiritual, um ambiente fluídico. E esta sala que se forma, esta sala mediúnica, esta sala que se forma, ela não tem os limites das paredes nossas. Não. Por que ela é limitada por parede? Ela não é de matéria, ela é sutil, então ela pode se expandir. Nós aqui, se chegasse muita gente, nós diríamos, não cabe. Mas espiritualmente sempre cabe mais um, porque eles podem fazer o afastamento das, entre aspas, paredes, não é? Não existem. Então a gente verificou isso também da sala mediúnica, porque os próprios médiuns, eles diziam que interessante. Durante o nosso trabalho, sabe, eu sei que nós estamos nesta sala, mas a sala era muito maior, ela se estendia para os lados, às vezes até para o alto, havia ainda uma repartição no alto, não é? Então nós observamos e os espíritos nos dizem que realmente é assim. Nesse meio fluídico é que os espíritos comparecem. Tanto vocês vão reparar que às vezes os espíritos não sabem que estão numa sala. Eles não sabem que estão atuando através de um médium e o médium está sentado a uma mesa. Não, eles não sentem isso, porque eles estão vivendo no campo fluídico. Não é o campo material, não é? Mas nesse meio fluídico é que os espíritos então são acolhidos. Alguns comparecem. Por que os espíritos vêm? O que os atrai aqui? Alguns espíritos nos dizem, eu estou observando os trabalhos, eu estou aprendendo. E alguns estão ali para servir, para ajudar. Quantos espíritos estão ali ajudando? Então os espíritos comparecem para servir ou aprender. Mas outros são trazidos, eles nem sabem como chegaram aqui. Eles são trazidos para serem tratados ou socorridos. São diferentes conforme o espírito, o seu grau de desenvolvimento, então o interesse que ele tem na nossa reunião, não é? Interessante que nesse ambiente fluídico da nossa casa, aqui, também às vezes os espíritos amigos retêm espíritos, seguram espíritos, eles se queixam para nós. Vocês me prenderam aqui a semana inteira, estou aqui há tantos dias. Então a gente aprende com aqueles que estudam os espíritos que nos falam, de fato,
Porque se aquele espírito vai precisar ser atendido, eles retêm no ambiente fluídico da casa. Então a nossa casa, o Allan Kardec, por exemplo, não tem somente as instalações materiais. Existem instalações fluídicas, nas quais os espíritos são retidos, não por mal, para serem ajudados na próxima oportunidade, não é? Esses espíritos vão precisar de atendimento espiritual. Agora, isto não é feito com todos os espíritos. São aqueles casos em que os amigos espirituais sabem que aquele espírito não pode ser liberado. É difícil às vezes atraí-lo, então segura ele e na primeira oportunidade nós faremos que ele se comunique através de médium. Isto se dá principalmente em relação às reuniões de desobsessão, porque é um trabalho planejado, são espíritos difíceis. Então às vezes a pessoa veio à casa espírita receber ajuda, assistiu à preleção, recebeu o passe, o espírito foi recolhido e foi mantido no ambiente fluidicamente para se comunicar na reunião naquela noite, naquela tarde ou numa ocasião oportuna, não é? Então eles retêm às vezes os espíritos. Trabalhos na sala mediúnica vão usar recursos nossos, dos encarnados. Que recursos, hein? Fluídicos, mentais. As nossas emanações do sentimento, do pensamento. E também os desencarnados. Olha que conjunto que nós formamos. Não somos só nós estamos em conjunto com os trabalhadores desencarnados, não é? E o nosso trabalho visa o quê? Beneficiar. Nós não estamos aqui para nos beneficiarmos. Olha o objetivo espírita quando faz trabalhos mediúnicos. Claro que por tabela a gente sempre sai beneficiado, mas o nosso objetivo não é, eu vou lá na reunião porque eu estou com uns problemas na vida, eu vou resolver lá. Eu vou lá na reunião porque aí eu descarrego, volto para casa levezinho. Não é nada disso não. À luz do conhecimento espírita, a gente faz esta reunião desejando servir, aprender. Esse é o objetivo elevado de uma reunião. Essa reunião é que vai merecer amparo espiritual. Todas as pessoas recebem amparo espiritual na medida do possível das leis divinas. Mas nós já somos como trabalhadores. Nós não somos pessoas novatas, inexperientes, que pensam em espiritismo e na manifestação dos espíritos só para se beneficiar. Ainda não compreenderam que nós também somos instrumentos de serviço. Então nós estamos aqui para beneficiar encarnados e desencarnados. Beneficia encarnados porque quando a gente esclarece um espírito, encaminha um espírito, ele estava atuando às vezes sobre pessoas. Então estamos beneficiando o encarnado e beneficiamos também o desencarnado. E nós todos aprendemos, e nós todos permutamos energias, pensamentos, tudo isso nos beneficia. Que tipo de trabalhos são feitos aqui numa reunião mediúnica? O que será que acontece? Porque nós estamos aqui sentadinhos, cada um no seu lugar, quietinhos, silenciosos. O que será que está acontecendo? Se vocês lembrarem, os espíritos dizem, tem muita gente aqui, tem uma movimentação muito grande. Os espíritos acabam nos contando o que é que eles veem. Realmente os espíritos, a equipe espiritual está em trabalho. Nós também estamos trabalhando mentalmente, sentimento, pensamento, onda mental. Nós estamos agindo, o corpo é que está parado. Espiritualmente a gente está agindo. E os espíritos, eles têm que trabalhar com os fluidos, coletar, manipular, direcionar energias. Porque nós às vezes emanamos, mas não sabemos direcionar tão bem. Eles sabem o que está precisando. E eles então coletam e redistribuem.
Eles também manipulam, eles fazem com que aquela substância que emanamos seja combinada com a deles, seja redistribuída, passe por transformações. Cirurgias espirituais. Ah, o que é isso? Cirurgia espiritual? Porque às vezes um espírito se comunica e ele diz que está com o corpo todo estraçalhado. E a gente vai atendendo e nós achamos só que estamos falando. O dialogador está só falando com ele. Mas os espíritos amigos estão trabalhando. E reconstituem o corpo. Daí a pouco ele diz, ai, estou bem, não está mais sangrando, parou. Agiram, fizeram cirurgia espiritual. Certo? Eles fazem. Não é todo espírito que merece instantaneamente assim, mas para muitos casos eles fazem, né? Anulação de fixações mentais. Às vezes o espírito vem e diz assim, você não vê que eu sou um animal? Olha as minhas garras. Acontece que é assim que ele se sente, às vezes até fizeram hipnose sobre ele para se sentir assim. E os amigos espirituais anulam a fixação mental. E daí a pouco ele não tem mais garras. Regressão de memória. O espírito vem, ele só lembra quem magoou ele, mas ele não lembra a quem ele magoou. Então às vezes é feita a lembrança para ele, não é? Regressão de memória. Às vezes ele diz assim, não, isso aí não aconteceu, não, isso aí não é verdade. Ele quer fugir à responsabilidade, não é? Então a gente vê que há regressão de memória também. Mobiliário e aparelhagens fluídicas especiais. Quem aqui já observou em alguma reunião algum aparelhamento que não é da nossa sala material? Alguém já teve oportunidade? 1, 2, são vistos. São vistos todos aparelhos assim parecidos com os nossos de laboratório. Então aparecem. Os médiuns veem e não sabem o que é aquilo. Não sabe por quê, mas dá para ele perceber que existe no ambiente, não é? Então há um mobiliário e aparelhagens fluídicas especiais. O espírito está se comunicando, a gente já conseguiu ajudar um pouquinho, acalmá-lo. De repente ele diz, eu estou cansado, estão trazendo uma maca aí. Ele vê a maca, é do ambiente fluídico. É uma construção no ambiente fluídico, não é? Então ele pode ver. Então nós vemos mobiliário, uma porção de coisas fluídicas. E principalmente painéis. Isso é tão lindo, né? Porque assim como nós temos essa tela e estamos projetando, os amigos espirituais projetam painéis que têm relação com o espírito que está se comunicando. Não quer dizer que todos naquele meio fluídico estão vendo a mesma coisa. Às vezes aquilo é projetado para ele, para aquele espírito, não é? E é isto que ajuda muito, porque eles veem esse painel, ao vivo e a cores. É uma imagem melhor que a do nosso cinema. E o espírito começa a ver nesse painel ele mesmo, em outra situação. Aquelas pessoas eram diferentes. Ele começa a ver, é projetado pelos técnicos espirituais, não é? Já imaginou? Tem que ter espírito que sabe fazer essa projeção. E eles então querem relutar, não querem aceitar, mas aquela imagem é viva. Ela tem até odores, ela tem vibrações. Ele não pode negar. Diante daquilo, mexe com ele, representa a realidade do que ele viveu, não é? E isso ajuda o esclarecimento. Podem ser cenas dessa encarnação que passou, podem ser cenas de uma vida anterior. Mas para isso foi preciso programar, porque isso não se improvisa. Como de repente? Não, isso foi programado para esclarecer determinado espírito. Agora é interessante, como é que os espíritos sabiam que aquele necessitado ia estar ali, naquela noite? Como será? O que vocês acham?
Improvisou? Não dá para improvisar, tem que fazer pesquisa em relação à vida daquele espírito, tem que conseguir reproduzir as situações. Levou tempo, deu trabalho. É aí que a gente diz, a importância da assiduidade dos companheiros do grupo. Um grupo espírita não pode ser assim, hoje eu vou, amanhã eu não vou não. Eu venho 2 vezes por mês. Não, toda semana não pode. Não é que a gente exija, não é uma coisa impositiva, é por causa dos trabalhos. Às vezes o médium diz assim, não, mas nessa semana eu não estava bem. Você não estava bem justamente porque já estava imantado com você um espírito que ia ser socorrido. E você não vem, aí fica pior. Porque ele não foi socorrido e ainda continua ligado a você, não é? Então todos os componentes do grupo, não são só os médiuns não, tem que ter assiduidade. Às vezes esse painel está relacionado a um espírito que está ligado a gente. E a gente não veio à reunião. E não houve oportunidade da manifestação e de utilizar o painel tão bem preparado, não é? Então nós estamos começando a perceber que o trabalho na sala mediúnica é grandioso. É uma coisa viva, é uma coisa importante. Não é, eu estou lá na sala. Não. É uma movimentação, regimentando encarnados e desencarnados. É um trabalho, por isso que a gente diz assim, trabalhos práticos de espiritismo. É trabalho sim. Não no sentido sou obrigado a, mas na oportunidade de ação. É ação espiritual. Nós estamos exercitando nossas forças da alma quando nós fazemos estas reuniões. É uma concentração de fluidos e de mentalização sobre eles. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, fala do laboratório do mundo invisível. Ele diz: os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. A existência do que os espíritos criam no campo fluídico, se ele não alimentar sempre, elas esvanecem, elas terminam. Para que perdure, o espírito precisa alimentar aquilo, continuar querendo, vibrando, mentalizando, senão some. São fluidos, são substâncias fluídicas. Mal comparando, vamos lembrar a materialização, não é? Jesus aparecia materializado quando ele desencarnou, ele aparecia e se materializava para que os companheiros pudessem vê-lo. Mas quando ele não mentalizava mais a forma, ele sumia. Certo? Porque a materialização depende da mentalização do espírito. Se ele não mentaliza mais, os fluidos se desvanecem. Então nós estamos vendo como é uma sala mediúnica vista espiritualmente. Os espíritos entram aqui, os espíritos amigos. Será que eles olham para nós e reparam, aquela está de blusa branca, aquele senhor está de camisa verde, aquele lá usa óculos? Não. Eles talvez não nos vejam assim, não. Como será que eles nos veem? Eles entram e eles percebem as irradiações. Onde está a irradiação viva, atuante? Onde estão fluidos sendo emanados e onde não estão? Eles talvez não vejam, é Pedro, é Ana, é José, não. Eles veem a essência do que nós estamos produzindo, não é? Eles nos veem espiritualmente, fluidicamente, mentalmente. Mas não é para a gente ficar assim também. Ai, que coisa, eles veem a gente por dentro, eles sabem tudo. Não é bem assim. Eles vão ver aquilo que interessa para o trabalho que eles estão fazendo.
A gente às vezes está num escritório com uma porção de gente, mas nós estamos ocupados no nosso trabalho. E só olhamos aquilo que tem relação com o nosso trabalho. Então os espíritos não estão aqui esquadrinhando cada pessoa, particularmente. Ele não é um curioso, um bisbilhoteiro. Ele só usa aquilo que é necessário para o trabalho que deve fazer. Certo? Mas realmente eles nos veem não corpos, eles nos veem seres espirituais e aquilo que podemos produzir. Uma sala fluídica, uma sala mediúnica, que coisa admirável, não é? Nós talvez não tivéssemos essa ideia. Eu acho que a gente pensava assim, o nosso grupo, estamos aqui, nos sentimos assim, seres humanos encarnados. Era o nosso trabalho, a nossa reunião. Agora nós estamos nos conscientizando mais. Não, é realmente o nosso trabalho, nosso e dos espíritos desencarnados. Agora, esta sala que foi tão bem preparada pelos amigos, claro que foi preparada. Os amigos espirituais procuraram preparar esta sala, não é? Agora, nós chegamos depois. O que será, não é, que a gente vai fazer nesta sala? Agora nós estamos começando a compreender. É uma sala fluídica e de ondas mentais. E ela foi estabelecida por esses espíritos amigos dirigentes que sabem trabalhar com o pensamento e a vontade, não é? Os bons espíritos causam efeitos úteis e benéficos nesse ambiente. E os maus espíritos? Eles estão ignorantes, malévolos, eles podem causar vibrações deprimentes. Então, no nosso ambiente, nós estamos aqui reunidos, fizemos a oração e de repente vem uns pensamentos esquisitos. Pensamentos inferiores. Mas o nosso ambiente tem espíritos inferiores. Qual é o problema? É que a gente é vivo, a gente sente, então a gente captou o pensamento. Jesus não dizia, o que é que vocês estão pensando aí em seus corações? Telepaticamente, captou a onda mental. Isso não quer dizer nada. Não, se eu captei esse pensamento é porque eu sou ruim, é porque eu sou impuro. Não pense assim. Não pense assim. Nós estamos aqui num desejo de serviço, de boa vontade. Calma, calma. É que os espíritos necessitados estão por aí. E você registrou mentalmente. Registrou, mas não precisa acompanhar. Certo? Então essas mentes doentias, sofredoras, agressivas, alguns médiuns então sentem e ficam assustados. No comecinho, quando a pessoa não sabe, diz assim, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, porque sentiu a presença, a vibração, as ideias, a aproximação de um espírito necessitado. Não precisa ter medo, você só registrou, ele não faz o que quer. Ele está na reunião, existe uma supervisão, não é? Mas você sente as vibrações deprimentes. Ideoplastias. O espírito, tanto os bons quanto os maus, podem fazer imagens fluídicas, formas pensamento, clichês mentais. Eu me recordo que certa vez um espírito se comunicou e ele queria influenciar o grupo. E ele começou dizendo, vocês não veem as minhas asas negras? Eu com estas asas negras começo a envolver a todos e todos vão sentirem-se dominados por mim. Era o que ele queria, ele estava sugerindo, tentando sugestionar. Naturalmente, se as pessoas fossem inexperientes do trato espiritual, elas poderiam dizer, é o demônio. Ele falava que ele era o demônio. Então eu vou ficar com medo do demônio. Aí então aceitava a sugestão dele. Mas a gente alertou o pessoal, olha, pensamento elevado, pensamento no bem, vamos vibrar para o bem. Daí a pouco ele dizia, vocês estão tirando as minhas forças? Vocês estão tirando as minhas forças? Quer dizer, a mentalização dele não estava fazendo efeito.
Uma coisa é o que ele quer, outra coisa é o que ele pode fazer, não é? Então a gente não se assusta. Não é muito agradável às vezes perceber, não é? Mas a gente não se assusta. Então esses espíritos ignorantes, malévolos, podem tentar interferir prejudicialmente, contaminar os invigilantes, encarnados ou não, que ofereçam brechas. A famosa brecha, não é? É possibilidade de comunicação, seja mental, seja fluídica, são brechas. É só elevar o pensamento e procurar sentir o bem, não tem mais brecha. Tá? Os amigos espirituais que preparam estes trabalhos, como eles objetivam um êxito no trabalho, eles preparam tudo. Eles chegam mais cedo. Por isso que mesmo quando a gente chega antes, na casa espírita, na reunião, não é porque a gente chegou antes, tem 20 minutos, tem meia hora antes. Agora somos só nós. Não somos, não. Os amigos espirituais já estão em serviço. Porque quando nós formos realizar, já está tudo pronto. Eles preparam o ambiente fluídico da nossa sala. Então a gente não pode entrar, conversar, se cumprimentar? Pode. Mas não podemos descair no tipo de pensamentos e de interesses e de assuntos. Não pode. Então entrou na casa espírita, é o ambiente sagrado? De certa forma é. De certa forma é. Não que a gente vai virar anjos de repente, mas a gente respeita o ambiente. Por isso na casa espírita, a gente procura não fazer certas coisas, não. As salas servem para trabalhos, para passe, para estudo, mas estando na casa espírita, a gente nunca está com o pensamento desviado para coisas muito materiais, egoístas, malévolas, ambiciosas. Por isso que a gente diz na casa espírita, não é impossível que as pessoas sintam um afeto, um interesse por alguém afetivamente. Não é proibido, mas com respeito. Não pode usar a casa espírita, se comportar na casa espírita como se fosse uma sala de baile, como se fosse um ponto de encontro, como se fosse qualquer acontecimento lá fora. Não pode. O pensamento sempre tem que ser correto, nobre, elevado, o melhor que a gente puder. Está interessado por alguém? Tudo bem. É um interesse legítimo. Não é nada pecaminoso. Então você observa a pessoa, vibra para com a pessoa, tudo bem. Mas não descaia o pensamento. Muita gente que não é espírita entra na casa espírita e vão receber a preleção que prepara para o passe. Mas em vez de prestar atenção na preleção, eles ficam namorando entre eles. Essa pessoa não entendeu a casa espírita. Aquelas vibrações deles e o não assimilar a preleção não os deixa preparados para o passe. Namorar pode depois, em qualquer lugar, você tem a sua oportunidade. Aqui nós sempre usamos de um modo espiritual, nobre, digno. E nós somos capazes disso ou não somos? Claro que somos. Não somos animais. Nós não somos puramente instinto. Então nós podemos nos comportar na casa espírita com muito equilíbrio, sim. E o interesse afetivo puro não prejudica. Agora, chegou a hora do trabalho espiritual, faça o seu trabalho espiritual. Não pode assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Pode? Não pode. Bem, então a equipe espiritual chega, faz rigorosa asepsia prévia do ambiente. Porque não pode ter criações fluídicas indesejáveis. O ambiente tem que estar como uma sala de cirurgia, higienizado, preparado. Então eles vêm e fazem esse trabalho. Não só isso, eles cercam o ambiente até uma certa distância com cordões, faixas fluídicas. Por quê? Para impedir a entrada de espíritos inferiores ou não autorizados. Quando nós começamos a fazer os trabalhos aqui neste prédio,
Havia uns espíritos que nos disseram: eu estou lá na escada. Era assim que ele se sentia. Até que ele teve permissão para entrar. Ele não conseguia entrar na sala, porque para ele eram barragens fluídicas, mas para eles eram reais. Eles vivem num mundo fluídico. Então ele não podia entrar na sala. Só entrou quando os amigos espirituais permitiram. Certo? Então há muitos espíritos, mas só adentram aqueles que têm alguma ligação, alguma necessidade. Certo? Eles procuram impedir a entrada de espíritos inferiores ou não autorizados. E durante a reunião, o tempo inteiro eles estão fiscalizando para que tudo esteja em ordem, para que não periclitem as defesas da sala, em nosso benefício, não é? Bom, agora vamos pensar em nós. E nós? O que é que fizemos? Incúria, quer dizer, falta de cuidado. Olha, reparem que não é maldade. Ah, vocês são maus. Não, nós não somos maus. Nós às vezes somos ignorantes, mas não temos intenção malévola, não é? Mas falta de cuidado, invigilância, pode prejudicar toda essa estrutura fluídica da sala mediúnica. Pode, porque nós temos livre-arbítrio. Nós estamos dentro da sala, não é? Então nós podemos. Os outros foram barrados lá fora e nós entramos. Nós entramos, estávamos autorizados a entrar. Agora, como é que nos comportamos? Às vezes a gente comparece despreparado. Eu vou entrar lá. A gente não compreende nada, a gente vem porque vem, não é? Durante a semana, durante o dia, a gente não foi vigilante, a gente trouxe vibrações densas, negativas, desequilibrantes. Estamos com o nosso pensamento vicioso, podemos contaminar o recinto. O que é que fazem os tarefeiros espirituais? O que eles fazem? Eles observam e vão procurar isolar a pessoa. Vamos dizer que a pessoa, por exemplo, chegou embriagada na reunião. Tem um vício, chegou meio fora do controle. E agora? Vai mandar embora? Vai dizer, está expulso? Não pode. Mas eles vão ter que neutralizar. Faz como que uma espécie de um casulo fluídico em volta daquela pessoa. Gasta energia, hein? Gasta fluidos, dá trabalho. Eles conseguem. Mas estão gastando ali recursos que deveriam ser empregados para ajudar os espíritos necessitados. Assim, ele isolando a pessoa, não prejudica a maioria. Aí talvez que alguém diga, é por isso que tal dia eu não quis ir ao centro não, eu não estava bem, hein? Não fui ao centro. Não, é para vir ao centro. Nós não vamos estar sempre bem. Inclusive, às vezes, é aquele acompanhamento que já deixaram ligado a nós que nos faz sentir tantos problemas. Ou são as lutas da vida. E por causa disso, se você não vem ao centro, não, eu não vou porque eu acho que eu vou atrapalhar o ambiente. Não vai não. Não vai não. Você tem os seus problemas, mas você está já desejoso de servir e de ajudar. Isso não atrapalha não. Essas lutas, problemas, falhas e dificuldades são normais, por assim dizer, das criaturas no nosso grau de evolução. Quando a gente chega no centro, a gente já chega com o pensamento procurando se elevar, responsável. A gente entra na sala, fica quietinho num canto, lê alguma coisa que inspira a gente para o bem, ou a gente eleva o pensamento e a gente roga a Deus que nos ajude, que nos libere, que nos permita trabalhar na noite. Pronto! Pedi e dar-se-vos-á, buscai e recebereis, não é? Então, a pessoa faz esse trabalho. Ela se equilibra com ajuda espiritual, não é? Então acalma emoções inferiores, eleva o pensamento, pacifica a alma. Não deixa de vir ao centro porque estou me sentindo mal. Espiritualmente não estou bem. Eu vou atrapalhar. Não vai. Desde que você venha com o desejo de se melhorar,
e de ajudar de alguma maneira, o melhor que você possa fazer, tá? Agora, se a pessoa chega na casa espírita realmente desequilibrada, sem respeito, sem compreensão, se adentra assim numa reunião mediúnica, vamos dizer que não seja só uma pessoa, seja 2, 3, 4, vai romper aquele equilíbrio fluídico. Vai romper, porque todas as coisas têm seus limites. Passou do limite. E aí? Aí às vezes é aí que entram os espíritos perturbadores. Conseguiram. Por quê? E nós inutilizamos a preparação toda dos amigos espirituais. E pode causar algum prejuízo. Por isso que a gente não começa uma reunião mediúnica sem o preparo. Tem gente que pensa assim, é uma praxe, é um ritual, também é um ritual que vocês fazem. Não é ritual, não. É funcional. A gente procura elevar o pensamento, conscientizar do que viemos fazer aqui e terminamos com a oração. Gente, isso põe tudo nos eixos, não é? É assim que a gente faz, a gente sabe o que está fazendo. E aqui a gente diz assim, olha que função maravilhosa a dos elementos de sustentação. Os elementos de sustentação. Porque às vezes a pessoa não é médium, não é dialogador, não é dirigente, não é expositor. Eu sou só elemento de sustentação. Às vezes, por causa dos elementos de sustentação, é que a reunião se equilibrou. Damos muito valor aos elementos de sustentação. O que é um elemento de sustentação? É aquela pessoa que entende o que é o trabalho mediúnico, o que é o trabalho espiritual, o que se passa no campo fluídico, e ela tem aquele desejo bom de colaborar. Então, o tempo todo, quanto possível, ela está de pensamento elevado, está orando, está vibrando, ela contribui para que essa corrente fluídica, ela não descaia. É como se a gente tivesse assim, lâmpadas que são sustentadas por estas vibrações. Então, elas não apresentam oscilação, porque tem sempre o grupo que está sustentando. O médium, às vezes, está sentindo as presenças espirituais difíceis, ele está se debatendo, procurando se equilibrar. Ele não pode fazer sustentação. O dialogador está preocupado, como é, que espírito é esse, como é que eu faço? Mas o elemento de sustentação está livre. Está livre. Ele simplesmente doa, ele pode doar, ele mantém o fluxo de energia na nossa reunião. Então a gente valoriza muito o elemento de sustentação. De vez em quando o elemento de sustentação descai um pouco, porque a gente fica 40 minutos concentrado, não fica, né? Então às vezes você conseguiu, orou, vibrou, daí a pouco você descambou um pouquinho. Quando você percebe, você volta e continua de novo, vibrando tudo. A gente está procurando ficar vigilante e orando, não é? Agora nós estamos então vendo finalmente que no trabalho mediúnico nós temos duas equipes. A equipe espiritual e a equipe de encarnados. A equipe espiritual a gente viu, né? A equipe espiritual deve estar conosco, nós contamos com isso, nós queremos isso. Será que a nossa reunião é séria e de objetivos elevados? Para merecer a equipe espiritual capacitada, nós temos que ter seriedade no nosso trabalho e objetivos elevados. Sim. Senão, por que eles estariam aqui? Ou será que eles estão interessados nos nossos probleminhas, nas nossas dificuldades, que são de todas as pessoas encarnadas? É para isso que eles estão aqui? Não. É um trabalho que visa a humanidade toda. Este trabalho que realizamos nas reuniões mediúnicas ajuda a equilibrar o ambiente fluídico da cidade.
Nós vemos o noticiário dos jornais, crimes, coisas horrorosas, pessoas que estão envolvidas pelas drogas, pelos vícios, e a gente diz, como é que vai pôr um final nisso? Quem é que controla? Reuniões mediúnicas, sinceras, devotadas, estão aliviando influências, estão consolando corações, estão diminuindo a tensão no campo espiritual da cidade. Nós estamos fazendo um serviço. É um serviço para nós, é um serviço para a comunidade, é um serviço espiritual. É muito maravilhoso tudo isto, né? Então, se a nossa reunião for séria e de objetivos elevados, nós podemos ter certeza que uma equipe espiritual vem. Eles querem trabalhar, eles querem socorrer, eles querem ajudar, eles só precisam encontrar um ambiente que corresponda. Então eles vêm sim. Agora, os encarnados, se eles corresponderem, se nós correspondermos, entendendo, este nosso grupo vai ser muito ajudado pelos bons espíritos e vai produzir bem. Vai produzir bem. Produzir o quê? Comunicações, através das quais os espíritos foram esclarecidos, que serviu de aprendizado para todos nós, que serviu para aliviar situações de tantas pessoas, ajudar o ambiente fluídico da cidade. O nosso grupo produziu bem. Quando termina o trabalho, a gente se sente bem. A gente sabe que contribuiu. E se não for assim? E a reunião fica tumultuada, uma confusão de comunicações, sem esclarecimento. Algumas pessoas ficam enredadas com os espíritos inferiores, não é? No que diz respeito ao campo espiritual, os bons espíritos traçam as diretrizes para a reunião e dirigem a reunião. Nós, encarnados, não nos atrevemos a fazer a reunião sozinhos, não. Nós temos a certeza dessa equipe espiritual. Então a gente faz diálogo, a gente se dirige ao espírito, porque a gente sabe que tem um respaldo. Não estamos sozinhos. Nós sabemos que se veio aquele espírito é porque tem condições da gente tentar alguma coisa para ajudá-lo. A gente não vai dizer, não, esse espírito não. Vamos mandar ele embora, volta. Não. Nós sabemos que a equipe espiritual planeja direitinho. Ela conhece as nossas possibilidades e as necessidades dos espíritos. Então a gente tem essa confiança, não é? Eles fazem tudo isso, mas depende de nossa cooperação, de sermos receptivos às suas orientações, nos esforçando nos mesmos propósitos. Duas equipes, a espiritual e a nossa de encarnados. E nós estamos aqui para trabalhar esse trabalho maravilhoso que a gente devagarinho está começando a compreender. E esse trabalho todo usa o nosso intelecto, é verdade, mas ele vai estar mais respaldado no amor. No amor. É um exercício de amor, não é? Se nós estivermos desejosos de servir, de ajudar, se estivermos compadecidos, aquele espírito se apresenta, parece tão mal, mas ele não está bem, ele não é feliz. Já imaginaram o que ele vive? Vamos pensar em nós. Um dia a gente estava assim aconteceu alguma coisa, a gente ficou com raiva e a gente achou que foi injustiçado e que aquilo não era bom, e vem aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, a gente quer revanche, a gente quer vingança e fica pensando. Vocês já lembram o que acontece com a gente? Quando a gente fica imerso naquilo e a gente não sai. Felizmente depois a gente ora, não é? Suavizou. Mas esses espíritos não saem sozinhos dessa condição. Eles vivem um conflito, uma angústia, uma tristeza, uma revolta
um ódio, eles só vivem isso. É muito triste, é muito doloroso. Então, quando a gente entende, a gente tem compaixão. Ele não sabe, ele reage, ele agride, mas nós sabemos que ele é muito infeliz. Então aí o nosso desejo de ajudar. Nós não temos a pretensão de resolver todo o problema dele. Quem somos nós? Mas nós temos a vontade de abrir uma comunicação, lançar uma semente, preparar um caminho que os amigos espirituais depois dão continuidade. É que ele nos escuta melhor. Quando ele está através do médium, ele está mais no ambiente comum. Ele está como uma pessoa aqui ao nosso lado. Ele nos ouve, ele entende a nossa linguagem. Às vezes os espíritos amigos tentam falar com ele, mas são ondas mentais. E eles não captam adequadamente. E nem conseguem entender aquelas mensagens sublimes, superiores. Não faz parte do mundo deles. Mas quando eles falam através de um médium, o médium faz que eles se sintam de novo aqui, no ambiente conhecido deles. E aí nós temos mais acesso. Com a inspiração espiritual, o dialogador chega nele, com compreensão, com compaixão da situação dele. É verdade que o espírito às vezes é agressivo. É como ele está sentindo. Mas nós não estamos agressivos. Nós não estamos. Nós estamos num clima bom, num clima de serviço. Então nós podemos sentir a agressividade dele, mas responder com algo melhor. E é um serviço lindo, é por isso que a gente diz assim, diapasão do amor. Quer dizer, é no compasso do amor que o trabalho deve se realizar. Não é no compasso de dizer, eu mando e você vai ter que obedecer, você não pode mais do que eu. Não é esse o sentido da nossa conversa com os espíritos, não é esse o nosso papel. Os espíritos bondosos não fazem isso com eles. E nós muito menos devemos fazer, não temos nem autoridade para isso. O nosso trabalho é um trabalho de fraternidade, de amor, em conjunto com essa equipe espiritual, não é? Bem, acredito que a gente teve assim uma ideia do que se passa numa reunião mediúnica, na sala que não é só material, mas é fluídica e que reage intimamente, profundamente aos pensamentos, sentimentos de cada um de nós. Alguma pergunta? Vamos dar um tempinho, porque certamente vocês têm, é que ainda não concatenaram os pensamentos. Quem aqui, por exemplo, já disse alguma vez e fez, hoje eu não vou ao centro porque eu não estou em condições? Quem? Olha lá. Eu espero que vocês nunca mais digam isso. A respeito daquilo que foi dito, foi mencionado, o tipo de visão que os espíritos têm da gente. No caso, eles veem a aura, que seria o perispírito da pessoa. Sim, podem ver o perispírito, podem observar a emanação, as ondas mentais, certo? Porque eles sabem quem nós somos. Eles olham, por exemplo, para você, mas eles não estão preocupados de olhar você e dizer, é aquela moça de cabelos longos, de olhos meio claros, é aquela que é mais jovenzinha. Não, eles não estão preocupados com isso. Não é isso que interessa. Mas é essa visão que também tem os espíritos sofredores quando eles veem a gente, superiormente eles não veem. É essa mesmo. Não, vai variar muito. Os espíritos que não têm muita evolução, eles nem sempre nos veem inteiramente, materialmente ou espiritualmente. Às vezes eles nos conhecem já de fora, então eles sabem que somos nós, não é? Mas eles também não estão interessados no aspecto físico, não. Para eles, a relação deles conosco é espiritual, é fluídica, é mental.
Você me ajuda ou você é um obstáculo no meu caminho? É isso que interessa para eles. Não tem perguntinhas mesmo? Muito bem explicado. Fico contente, não é? Sim. Por exemplo, pode ocorrer ao contrário, a senhora falava, venha no centro, você não está se sentindo bem, pode ocorrer naquele dia, determinada coisa ou outro fator, a espiritualidade atuar para você não vir no centro. Por determinado outro motivo qualquer, você seja mais útil em outro lugar. Olha, eis aí levantou uma questão. Porque nós estamos encarnados, temos deveres familiares, às vezes a nossa presença vai ser indispensável. Por exemplo, às vezes temos alguém enfermo, ou eles sabem que alguém vai passar, ter uma situação muito ruim e nós precisamos estar lá para ajudar. É possível, mas não é o usual. É possível, mas não é o usual. Porque os amigos espirituais fazem de tal maneira que o que acontece para a gente não acontece nunca nos períodos de trabalho espiritual, acontece nos intervalos. Eu posso dizer isso a vocês porque eu fazia palestras, eu tinha programas a cumprir e tinha família, não é? Então nunca aconteceu de dizer, eu estava lá longe e aí teve problema aqui. Não aconteceu. Agora, inclusive enfermidades para mim acontecia quando eu estava em Campinas e não nos serviços espirituais. Aí acontecia. Eu ia para as tarefas, eles davam toda a sustentação. Eles dão essa cobertura. Mas pode ocorrer. É por isso que eu disse, é possível que os amigos espirituais segurem a pessoa. Mas aí não vai ser aquele caso que a pessoa diz assim, eu hoje não estou com vontade de ir ao trabalho. Não, não é isso. Pensar, mas eu acho tão interessante quando a senhora coloca, quando a senhora vai viajar, ou para um estado, a senhora nem dormir, dorme, mas a senhora está bem, no dia seguinte vai fazer conferência. Desculpa, ainda não lembrei direitinho. A senhora vai fazer palestra, como já aconteceu, e há alguma coisa espiritual, e a senhora não dorme a noite toda. E no dia seguinte, a retaguarda faz tudo que a senhora esqueça. Eles dão um socorro admirável para que a gente possa cumprir o serviço. Não é para mim. É a dona Terezinha, porque ela... Não, todos nós. A ajuda espiritual é enorme. A gente sempre vai conseguir superar as dificuldades. Às vezes, por exemplo, teve um mal-entendido em família, a gente ficou magoado, sabe? Ficou deprimido, aquilo está torturando a gente, ou é um problema financeiro, amanhã eu tenho que ver, não sei como é que eu vou resolver. São problemas nossos da vida e que nos atormentam, nos exaurem de pensamento às vezes. Mas a gente vai para o trabalho. Porque aquela hora que a gente está no trabalho, que a gente faz lá, não modifica a situação, não prejudica. Quando a gente volta, às vezes, o merecimento do serviço, às vezes suaviza. Vem uma solução, vem um encaminhamento que a gente nem esperava. Não é por isso que a gente vai vir ao centro dizendo, bom, agora quando eu voltar para casa está tudo resolvido. Não é bem isso que eu estou falando. Mas que eles ajudam, suavizam. O que a gente não pode é desertar do posto de serviço. A gente não é obrigado a aceitar. Mas quando a gente aceita, a gente estabeleceu um compromisso espiritual, uma expectativa espiritual. É aí que a gente vai ser testado. Perseverança, confiança, devotamento, são os nossos testes. Doutora, assim, a gente está falando que tem uma preparação espiritual, nós estudamos agora. Do plano espiritual, por exemplo, tem as telas, toda a preparação, os estudos que eles fazem no passado, do desencarnado, todas as coisas. E se o médium não comparece na reunião, acaba te atrapalhando, né? Atrapalha. O que acontece com todo esse trabalho com esse? É possível passar com outro médium ou nesses casos, você tem ligação com aquele médium? Quando o espírito ficou imantado ao médium e deveria acompanhá-lo,
eles não vão poder passar isto para outro médium, não é usual, a gente não é. Porque eles já fizeram a imantação, porque era apropriado o campo fluídico, certas ligações, outras, era com aquele médium. Ele é o instrumento mais apropriado. Agora, para os espíritos que comparecem na reunião, que não estão imantados, às vezes consegue atuar através de um médium, através de outro. Se tiver a mesma condição fluídica, mental, então eles podem. Mas nesses casos que eles fizeram a preparação, aquela oportunidade fica perdida. Vamos ver se o médium aguenta até a próxima reunião. Por favor, em relação a essa operação assim, de desobsessão, no perispírito do desencarnado, as cirurgias? Então, digamos assim, quando ele reencarna, vai haver uma melhora nessa reencarnação? Porque aquelas cirurgias que eles fazem são deformações, são complicações que o espírito está sofrendo, às vezes por indução de outros. Às vezes ele fica dominado por espíritos que fazem ele se sentir um animal, fazem sugestão hipnótica, ou ele está muito sofredor e se emaranhou demais, então eles aliviam. Eles não vão tirar todo o problema do espírito, que for profundo, mas certas coisas assim exteriores eles podem aliviar. Eles podem, mas se tiver um problema de comportamento, de vibração daquele espírito, da encarnação anterior, isso não vai, eles não vão tirar. Eles socorrem, eles aliviam, mas é que no plano espiritual, o espírito pode também passar por situações como nós aqui na Terra, que nós passamos por um acidente, por uma machucadura, por um não sei o quê, e que é possível consertar. Certo? Então lá também eles podem fazer cirurgias, aliviando, retocando certas condições. Ali também. Com relação à seguridade, eu me deparei ontem com uma situação assim. Me deu muita vontade de assistir a palestra do Cleiton hoje, no lançamento do livro. Aí eu pensei, que eu tenho certeza que seria muito bom para mim, eu gostaria. Então, aí meu marido falou, mas trabalho. Então eu fiquei muito em dúvida, assim, de só participar da primeira parte e ir para a palestra, que também é muito bom. Então eu gostaria de perguntar correto, assim, decidi por participar da reunião, me convenceu. Porque o seu trabalho como médium você faz só uma vez por semana. E a nossa casa tem palestras excelentes no domingo. Mas nós tivemos ontem uma tarde, o aspecto filosófico do Espiritismo foi lindo, maravilhoso, porque quem veio aproveitou. Era sábado, podia ter vindo no sábado, certo? Então não é indispensável o dia do trabalho, tem um casamento. O dia do trabalho tem, não sei o quê. Vai sempre ter motivos. No caso seu, era uma palestra muito digna. Mas a palestra pode ser filmada, quem sabe você consegue assistir depois, não é? E o trabalho mediúnico tem que ter uma constância. Naturalmente que os espíritos amigos são compreensivos, mas o prejuízo é nosso. Eles podem nos compreender, tolerar, tudo, mas e nós? O prejuízo é nosso. Vou aproveitar para repetir uma coisa que eu não sei se já falei aqui. Às vezes as pessoas, nós não temos aqueles testes de iniciação como tem em algumas doutrinas, não é? Alguns grupos religiosos, a gente sabe no passado, a pessoa que ia ser um intermediário, um trabalhador espiritual, ficava às vezes internado em certas instituições e passava por testes dificílimos, não é? Renúncias, doações. Nós estamos passando por tudo isso também. Vivemos a nossa vida familiar, nossa vida profissional, nossa vida de estudantes e estamos também passando pelos testes. Ninguém está dizendo para nós, cuidado com o teste, hein? Cuidado com o teste, mas estamos passando por teste. Se viemos à reunião, quantos de nós vibramos mesmo? Ninguém obrigou, mas a expectativa é que se vibre.
que se eleve o pensamento e se doe. Quem fez e quem não fez? Está na consciência de cada um. Os amigos espirituais sabem, porque eles estão observando as emanações, coletando. Quem foi que realmente orou? Qual foi o médium que realmente se doou? Ou de repente ele disse, não, esse espírito não quero receber não. Vem outro, esse outro sim, esse outro eu recebo. Qual é o problema para o amigo espiritual? Para a equipe espiritual? Eles estão observando as nossas reações. Eles não estão obrigando, mas eles estão vendo o que nós estamos dispostos a fazer. Superamos dificuldades com incompreensões no grupo. E tal pessoa falou isso assim, nossa, não devia. Já estou em animosidade com a pessoa. Isso é bom no grupo? Não, perdão, tolerância, vamos em frente. Mas a pessoa não, ficou com aquela questãozinha. E quando olha para a pessoa, já está vibrando errado no ambiente. Não passou no teste da tolerância, da compreensão, não passou no teste da perseverança, não passou no teste da doação, não passou no teste. Enfim, nós estamos sendo testados pelas condições da própria vida no campo espiritual. Aí alguns começam a receber um investimento maior do plano espiritual. E a gente diz, queridinho dos espíritos, né? Os espíritos não têm queridinhos, mas eles são inteligentes e não gastam vela boa com mal defunto. Eles sabem, pelos que eles observaram, em quem eles podem depositar mais, investir mais, não é? E a pessoa então não entende por que marca passo. Depende de nós. Ninguém está exigindo, mas está avaliando. Devido a isso, dona Terezinha, que pode ocorrer do médium em si, ter a sua suspensão da mediunidade? Também é uma das razões. Se ele está se desviando, usando mal, e no caso, eles não estão fazendo isso para castigar o médium. Eles estão fazendo isso para proteger o médium de desvios maiores. A esse propósito, a gente não pode dizer os nomes porque expõe as pessoas. Mas houve um jovem que desencarnou num acidente de carro, só ele, e morreu queimado. E era um jovem, já estava formado na faculdade, simpático, com muitas pessoas que gostavam dele. E a gente diz assim, nossa, por que esse rapaz desencarnou dessa maneira? Parecia uma vida tão promissora. Por quê? A gente fica se perguntando. Passaram-se anos. Eu agora soube uma coisa que justifica o que aconteceu com ele, que não é resgate de vida passada, não. Ele estava se inclinando para a bebida. Estava indo pela bebida, estava indo. Ia anular tudo. Então o plano espiritual recolheu. Por misericórdia. Porque agora ele recomeça em bases melhores e não estraga toda uma encarnação. Então Chico Xavier dizia assim, se eu estiver me desviando e comprometendo a doutrina, eu rogo a Deus que me recolha. Então, no caso, não é um castigo, é para ajudar, que não continue naquele caminho que está comprometido. Vocês vão dizer, mas e essas pessoas criminosas? Bom, esse ainda é o normal delas. Esses ainda estão no aprendizado, vão viver, vão reagir a muitas coisas, vão provocar muitas situações, aí que eles vão despertar. Mas essas outras pessoas tinham condições, já estavam despertadas. Então, no caso deles, uma encarnação que degringolasse era um prejuízo doloroso. Então, nesse caso, recolhe, vem cá, vamos pensar. Aí depois você começa de novo. Certo? Sim, mas uma última pergunta, que agora já passamos da hora. Você está falando que a gente adquire, né, uma moral, uma espiritual, não perde mais, que ninguém retrocede. Sim. Só progride.
Sim, justamente, se esse rapaz estava tendendo para a bebida, é porque ele era uma pessoa inteligente, fraterna, interessante, alegre, simpática, cumprindo certas coisas, mas ainda não tinha controlado a possibilidade de se desviar da vida. Então não é porque a pessoa faz muitas coisas boas que ela é perfeita. Então às vezes era o ponto em que ela ainda não estava desenvolvida que ia causar problema. Certo? Ele não voltou atrás. O que ele era, ele manteve. Mas onde ele era carente, ainda não tinha experiência, ainda tinha problemas não resolvidos, aí que era o problema, é a brecha. É a brecha. Então, por exemplo, nós somos pessoas que temos qualidades, graças a Deus, todos nós temos qualidades, não é? Mas ainda temos zonas escuras, problemas, coisas, situações. Nós ainda temos tendências que não são as melhores, a gente controla, mas às vezes a gente tem, certo? Então, de repente, se a gente começa a ceder, isso vai complicar tudo. Então, se nos recolhem, melhor, né? Tá certo? Eu agradeço a todos pela atenção e que seja um belo trabalho nesta manhã para vocês.